Você provavelmente viu ou ouviu falar. As ações da Boa Safra, código SOJ3, despencaram mais de 15% em apenas um único dia. Um tombo daqueles que faz qualquer investidor coçar a cabeça e se perguntar: o que está acontecendo? Será que a empresa perdeu seus fundamentos? Mas será mesmo que o mercado está certo em reagir dessa forma? Ou será que estamos diante de mais um daqueles episódios típicos da irracionalidade de curto prazo da Bolsa? Hoje, vamos entender o que realmente aconteceu com a Boa Safra, olhar com calma os números do último resultado trimestral e descobrir se essa queda representa um alerta vermelho ou uma grande oportunidade disfarçada. Começando pelos resultados. A Boa Safra divulgou seu balanço e, à primeira vista, o relatório não parecia ruim. Na verdade, a empresa mostrou crescimento de receita e de lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso mesmo, cresceu. Mas o mercado não quis saber. As ações foram brutalmente castigadas logo após a divulgação. O motivo? Simples. As expectativas estavam altas demais. Algumas casas de análise, como a XP, projetavam resultados ainda mais fortes. Então, mesmo entregando o crescimento, a Boa Safra acabou decepcionando os investidores que esperavam algo fora da curva. E é aí que mora o perigo das expectativas exageradas. Quando o mercado está otimista demais, qualquer sinal de menos do que esperado vira motivo para pânico. O lado irracional do mercado. Quem investe há algum tempo sabe, o mercado de ações não é um retrato fiel da realidade, principalmente no curto prazo. A bolsa é movida por emoção, por narrativa e, muitas vezes, por medo. E o caso da Boa Safra é um exemplo claro disso. Os fundamentos da empresa não se deterioraram. Ela continua gerando caixa, crescendo, mantendo margens saudáveis e investindo na expansão do negócio. Mas como estamos no momento de ciclo de baixa do agronegócio, o setor inteiro acaba sofrendo. O contexto do agronegócio. O agronegócio é, por natureza, altamente cíclico. Existem períodos de forte demanda, com preços das commodities em alta, e outros momentos de retração, em que o preço da soja, do milho e de outros insumos agrícolas recua. Estamos justamente nesse segundo momento. Além disso, o custo de capital no Brasil continua muito alto, com juros que tornam o crédito caro e dificultam o investimento e a expansão das empresas do setor. Esses dois fatores, preços mais baixos das commodities e juros elevados, criam uma tempestade perfeita para pressionar as margens e assustar o mercado. Mas e os fundamentos da Boa Safra? Vamos aos números. O PL da empresa após a queda ficou ainda mais atrativo. Isso significa que, proporcionalmente, o investidor agora paga menos por cada real de lucro que a Boa Safra gera. A alavancagem também permanece em níveis controlados, o que é um bom sinal, especialmente no momento de juros altos. Ou seja, nada indica uma deterioração estrutural. O que vemos é um ajuste de preço, talvez exagerado, num cenário macroeconômico desafiador. A oportunidade por trás da queda. Enquanto muitos correm em pânico, alguns investidores mais experientes olham para quedas assim como portas abertas para o longo prazo. A Boa Safra continua sendo uma empresa sólida, com histórico de crescimento e posicionamento estratégico num setor que é vital para o Brasil. E se o agronegócio está enfrentando um ciclo de baixa agora, a história mostra que esses ciclos sempre se invertem. Quando a maré virar, e ela sempre vira, empresas como a Boa Safra tendem a ser as primeiras a se recuperar. Conclusão: pânico ou oportunidade? Então, o que a queda de 15% em um dia realmente significa? Talvez nada além de uma reação emocional do mercado. Os fundamentos seguem intactos, a gestão continua competente, o modelo de negócio segue forte. O que mudou, na verdade, foi o humor dos investidores e o preço da ação. E para quem tem visão de longo prazo, essas distorções são justamente onde surgem as melhores oportunidades. Claro, é preciso cautela. O cenário de commodities e juros ainda é desafiador. Mas quem está disposto a pensar em anos, e não em dias, pode estar diante de uma chance rara de comprar uma empresa sólida a um preço descontado. E você?
O que acha? A Boa Safra perdeu seus fundamentos ou o mercado exagerou? Comparando com outras empresas do setor. Quando olhamos para o mercado de insumos agrícolas como um todo, percebemos que a Boa Safra não está sozinha nessa pressão. Empresas ligadas ao agronegócio, tanto na produção quanto na distribuição, também vêm sofrendo nos últimos meses. Isso inclui companhias que fornecem fertilizantes, sementes, defensivos e até grandes exportadoras. O problema é que, com a queda dos preços das commodities agrícolas, a renda dos produtores rurais diminui, e quando o produtor segura o caixa, ele reduz as compras de insumos, o que afeta diretamente empresas como a Boa Safra. Ou seja, o cenário ruim do setor impacta todo o ecossistema, mas, ao mesmo tempo, essas fases criam o que muitos chamam de oportunidades de ciclo, quando boas empresas ficam baratas simplesmente por estarem em um setor temporariamente desacreditado. O fator psicológico, medo e oportunidade. Se tem algo que diferencia o investidor amador do investidor experiente, é a forma como cada um reage em momentos de queda. O investidor iniciante vê o preço cair e sente medo. O experiente vê a mesma queda e sente curiosidade. Ele pergunta: o que está acontecendo por trás disso? Os fundamentos mudaram ou o mercado está apenas com medo? No caso da Boa Safra, os fundamentos continuam sólidos. A empresa não tem dívidas alarmantes, mantém rentabilidade positiva e segue investindo para aumentar a eficiência e o alcance da sua operação. Mas, para o investidor que olha apenas para o gráfico, uma queda de 15% em um dia parece um desastre. E é justamente esse comportamento coletivo que cria as grandes distorções de preço na bolsa. O papel das casas de análise. Outro ponto importante é o peso das recomendações e estimativas das grandes corretoras. Quando uma casa de análise renomada, como a XP, faz projeções otimistas, o mercado tende a embarcar nessa expectativa. E quando a empresa entrega um resultado bom, mas não tão bom quanto o esperado, o castigo vem rápido. Essa dinâmica mostra como o mercado, muitas vezes, é mais guiado por narrativas e comparações do que por números frios. É como se a empresa precisasse superar o próprio sucesso a cada trimestre para manter o mercado satisfeito. Uma corrida que, no longo prazo, é impossível de sustentar. Cenário macro: o peso dos juros e das commodities. Agora, não dá para falar de Boa Safra sem olhar o contexto macro. O Brasil ainda enfrenta um ambiente de juros muito elevados, o que encarece o crédito para o produtor rural e para a própria empresa. O agronegócio, que depende de capital de giro e financiamento constante, sente esse peso com força. Além disso, os preços das commodities agrícolas estão num momento de correção. Depois de anos de alta impulsionados pela pandemia, guerra e desarranjos logísticos, os preços da soja e do milho começaram a se estabilizar e, em alguns casos, a cair. Isso reduz margens, freia investimentos e, inevitavelmente, afeta o humor do mercado. Mas, lembre-se, nenhum ciclo de baixa dura para sempre. Quando os juros caírem e os preços das commodities voltarem a subir, empresas bem posicionadas como a Boa Safra tendem a se beneficiar primeiro. Visão de longo prazo. Quem planta hoje, colhe amanhã. O mercado financeiro é impiedoso no curto prazo, mas generoso no longo. Quem olha para o gráfico de um dia, vê o caos. Quem olha para o gráfico de 5 anos, vê a oportunidade. A Boa Safra tem um histórico de crescimento consistente, gestão sólida e modelo de negócio voltado para a eficiência. Tudo o que uma empresa precisa para atravessar fases ruins e sair mais forte. É o típico caso de empresa boa em um momento ruim. E no mercado, isso geralmente significa preço atrativo e potencial de valorização futura. Reflexão final. A grande lição dessa história é que nem toda queda é sinal de problema. Às vezes, o preço de uma ação cai simplesmente porque o mercado está olhando para o curto prazo, enquanto os resultados reais só vão aparecer no médio e longo prazo. A Boa Safra não perdeu seus fundamentos. Ela continua sendo uma peça importante do agronegócio brasileiro, com presença nacional e base sólida. O que está acontecendo é um ajuste de expectativas, e como em toda correção, quem souber manter a calma pode se beneficiar. Fechamento inspirador. Em momentos assim, vale lembrar: o investidor inteligente não compra o que está na moda,
Compra o que está barato e tem valor. E o valor, às vezes, está escondido atrás de quedas e manchetes alarmistas. Por isso, antes de se assustar com a queda da boa safra, olhe para os fundamentos, o ciclo e o potencial. O pânico pode durar dias, mas o valor real de uma boa empresa dura décadas. E você, vai enxergar o medo ou a oportunidade? Comenta aqui embaixo, você acredita que o mercado exagerou na reação ou acha que há motivos para preocupação? E claro, deixe o seu like, se inscreva no canal Finanças 360 Graus e ative o sininho para acompanhar análises que vão além da manchete e te ajudam a entender o que realmente está acontecendo no mercado. Porque aqui, a gente não segue o barulho da bolsa, a gente analisa o som do dinheiro.